Gente, vamos dar continuidade aí ao nosso programa de história do Brasil colonial ou América Portuguesa. Quem não assistiu a parte um deve assistir primeiro a parte um para depois assistir esse vídeo aqui, tá? É continuidade. Vou deixar o link na descrição da parte um. Então vamos continuar aqui, tá? A gente parou na estrutura administrativa do Brasil colônia, tá? Bem, então Portugal decidiu pela colonização do Brasil a partir de 1530, formalizou essa colonização e agora precisa-se que esse território, essas terras do Brasil sejam administradas, tá? Como é que vai funcionar essa administração aí? Primeiro é preciso dividir o território, né? E olha só, não se sabia da extensão do território, tá? A gente sabe que hoje o Brasil é um país, um dos maiores países do mundo, mas para os europeus, para os portugueses de 1500, tá? O que se sabia, o que se conhecia era apenas aquela faixa do litoral, tá? Então, a exploração do interior, ela vai acontecer progressivamente aí ao longo dos séculos. Inicialmente, então, como é que a coroa portuguesa vai dividir? Ela vai dividir em capitanias, tá? Ela vai dividir o território do Brasil em faixas de terras. Cada uma dessas faixas de terra se chama uma capitania hereditária, tá? Ao todo, ó, 15 lotes, 15 faixas horizontais, tá? Entregues pela coroa portuguesa para homens de confiança, tá? Quem são esses homens de confiança? Normalmente um militar, um membro da aristocracia da nobreza que teve um bom desempenho, tá? Por exemplo, lá na Ásia, na, nas guerras com os muçulmanos, tá? Que prestaram serviços, tá? E honraram a bandeira lusitana, e, portanto são homens de confiança do rei português, membros da aristocracia, da nobreza, tá? Que prestaram bons serviços a Portugal. Então, cada uma dessas faixas vai ser doada para um capitão. E o documento que formaliza essa doação é a carta de doação, né? É um documento que transferia a posse da terra. Observação, gente. Trata-se, nesse momento aí, das capitanias hereditárias, de uma concessão à iniciativa particular. Olha só, o rei português concede a proprietários particulares a administração e a exploração do território aí dessas terras do Brasil. Vamos adiantar aqui. Olha só, o capitão donatário é, portanto, aquele que recebe um dos lotes de terra. A carta foral é a carta, é o documento que formaliza os direitos, tá? E os deveres do capitão nessas terras. Quais são os direitos? Tá? Aplicar a justiça, né? Controlar juridicamente o território, né? Aplicar as leis portuguesas. Agora quem está dentro daquela capitania vai ter que obedecer às leis portuguesas, tá? Escravizar os índios, tá? Outra função ali dos capitães hereditários, ou seja, prear índios, né? Capturar mão de obra para trabalharem nas lavouras de açúcar, tá? Essa escravização dos indígenas, ela não vai ter de todo um sucesso, porque vai haver uma briga da coroa, né, do Estado português com a Igreja Católica. Isso é um capítulo à parte que a gente vai tratar mais à frente, tá? E a outra obrigação aí, né, o outro direito do capitão hereditário é doar sesmarias. O que são essas sesmarias? São pedaços de terra, tá? Que são
por sua vez, concedidos pelo capitão hereditário a seus homens de confiança. Então, olha só, o rei português doa capitanias e o capitão hereditário concede sesmarias, né? Ele, por sua vez, tem a capacidade de subdividir, né, o território que ele recebeu do rei português. Então, esses são os direitos, tá? O que mais a carta foral dizia? Dizia também que o capitão hereditário tinha deveres, né? Quais que são esses deveres, gente? Fundar povoados, tá? Fundar vilas, explorar o território e construindo ali uma cerca, uma igreja, um fosso, tá? Um poço, tudo que é necessário para que se forme uma vila ou até uma cidade mesmo, tá? Fundar povoados. Depois, cobrar impostos dos moradores que vão morar nessas vilas, nesses povoados, que são pessoas trazidas lá de Portugal, da Europa, tá? Para ocupar um pouco o território. E por fim, defender o território. Tá? Defender de quem? Né? Primeiro, defender essas vilas, esses povoados de ataques indígenas. Né? Lembrando que os portugueses, quando chegam aqui na América, a América já era habitada por inúmeros povos indígenas. Né? Algumas vezes eles vão ter relações amistosas, mas muitas vezes conflituosas, inclusive na maior parte das vezes conflituosas, né? Porque os portugueses vão começar a adentrar aos territórios indígenas aí e vai haver uma série de problemas, tá? Muito da população indígena vai começar a morrer, tá? Aos poucos, por conta de epidemias, tá? Doenças trazidas pelos portugueses aí que não eram conhecidas aqui. Vamos ver, olha só, por que a coroa portuguesa optou pelas capitanias hereditárias? Em primeiro lugar, porque Portugal já havia feito essa distribuição, essa administração, tá, nos outros territórios que haviam sido descobertos, né? Como, por exemplo, as ilhas do Oceano Atlântico, né? O Cabo Verde, a Madeira, tá? Todas essas ilhas já tinham sido administradas conforme essa divisão aí que vai ser feita no Brasil, tá? E transferência, né, para particulares, como eu comentei, as capitanias hereditárias são concessões às iniciativas particulares, né? Porque era vantajoso isso para Portugal, porque Portugal transferiu os custos da colonização para esses nobres endinheirados, tá? Resultado, gente, as capitanias hereditárias, elas não vão ter muito sucesso, tá? Olha só, vou mostrar aqui um mapa logo aqui abaixo. Não sei se dá para ver, mas depois vocês podem olhar aí no Google também, mapa das capitanias hereditárias. Olha só como as faixas de terra são divididas aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai até 15, né? Você tem o Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, tá? Dessas capitanias aqui, a maior parte, quase todas, vão fracassar, tá? Os capitães hereditários não vão conseguir administrar, não vão conseguir fundar povoados, vilas, não vão conseguir conter os ataques indígenas, tá? Somente duas vão ter sucesso: Pernambuco e São Vicente, tá? Ó, Pernambuco aqui no Nordeste, tá? E São Vicente aqui no Sul, né? Que vai dar origem, né? Tá na origem de São Paulo, né? Do estado de São Paulo.
Essas duas sim vão ter sucesso, porque aí o açúcar, né, que é o produto que foi escolhido para ser produzido aqui no Brasil, ele vai dar muito certo em Pernambuco e São Vicente, tá? E os capitães aqui vão conseguir conter um pouco melhor os ataques indígenas, vão começar a fundar povoados e vilas, vai ter um certo sucesso, tá? Olha só, gente, os governos gerais, né? Diante do fracasso das capitanias hereditárias, né? Só duas tiveram sucesso, né? Então Portugal começou a pensar, bom, só duas tiveram sucesso, o que a gente vai fazer com as outras, né? Portugal cancela o sistema de capitanias hereditárias, tá? E aí aquelas concessões particulares, aquelas doações particulares, Portugal, o Estado português voltou atrás e falou, ó, não é mais de vocês, tá? E toma como uma iniciativa para melhor controlar essas capitanias, passa a enviar um representante do rei, tá? Passa a enviar um representante do rei para morar na colônia. Esse representante do rei na colônia se chama governador-geral, tá? Então, a gente vai começar a ter governadores gerais, tá? Observação, gente. O sistema de capitanias, ele vai ser ele vai ser meio que assim, na verdade. Ele vai ser cancelado, muitas capitanias, né, vão ser suspensas, tá? Vão retirar a doação, tá? E outras vão continuar funcionando, mal é mal, tá? A gente não precisa entrar nesse detalhe, tá? Mas os governadores gerais eles vão entrar meio que para corrigir os erros dessas capitanias, tá? Então, olha só, onde é que esse governador geral vai morar? Aqui precisa ter uma sede, precisa ter uma capital, tá? Ele precisa ter um maior poder de centralização, né, administrativa. Essa capital vai ser Salvador. Olha só, o primeiro governador geral é o Tomé de Souza. Tomé de Souza, o primeiro governador geral, ele vai vir para cá em 1548, 1549 e vai assentar residência em Salvador, tá? Lá sim ele vai, né, poder controlar melhor as capitanias, os capitães, né, os governadores de cada província vão ter que prestar contas ao Tomé de Souza, tá? E lá ele vai, né, ajudar a estimular a criação de engenhos de açúcar nas outras capitanias. Ele vai criar o primeiro bispado do Brasil, né, onde você vai ter a presença forte começar a ter a presença mais forte da igreja, tá? E ele vai estimular a vinda de jesuítas, tá? Quem são os jesuítas? São padres, tá, de uma ordem religiosa ligada à Igreja Católica Romana, que tinha como objetivo catequizar a população, os indígenas aqui da América, e moralizar, organizar a vida dos cristãos que aqui habitavam, tá? Mesmo dos portugueses, para que não ficassem pecando muito, tá? Mas fundamentalmente a atividade do jesuíta é conversão. São homens extremamente preparados pela retórica, fisicamente, para entrar nos sertões aí e sair convertendo os indígenas. Eles vão montando aldeamentos, né? Vão plantando, vão ensinando música e vão convertendo as crianças, os curumins, né? A gente vai falar um pouco melhor disso mais para frente, tá? Mas olha só, a colônia começa a ganhar uma cara, tá? Já tem uma capital, que é Salvador, já tem um governador geral, tá? Já tem os jesuítas estão vindo aí, já tem vilas, os engenhos de açúcar começam a produzir açúcar, tá?
uma parte da população indígena é recrutada ali para trabalhar dentro desses engenhos, tá? E aos poucos você vai ter a cara, vai começar a se formar a cara do Brasil colonial, né? O segundo governador, geral, vai ser o Duarte da Costa, olha aí, né? O Duarte da Costa ele vai ter sérios problemas, porque é durante o governo dele que os franceses vão invadir o Rio de Janeiro, tá? E vai começar a ter os franceses vão invadir o Rio de Janeiro, vão fundar uma colônia, tá? E vai demorar alguns anos, aí um pouco mais de uma década até eles serem expulsos pelos portugueses, tá? E também começa a surgir os primeiros atritos entre os colonizadores e os jesuítas, como eu falei, principalmente por conta da escravização dos índios, tá? Os jesuítas não queriam escravizar os índios porque podia ter a alma salva, eles poderiam se converter em bons cristãos, e os colonos queriam explorar o trabalho deles, tá? A força. Então você vai começar a ter briga entre os jesuítas e os agentes colonizadores aí, tá? Isso tudo no governo Duarte da Costa e todos esses conflitos vão se estender para além do governo Duarte da Costa, tá? E o terceiro governador geral, né? Os três primeiros são os mais importantes, gente. Tem outros, mas por isso que a gente fala deles. O Mendes Sá, ele é o cara que vai conseguir, né, no governo dele, que ele vai juntar uma força militar ali de portugueses, tá? E de homens aqui da colônia mesmo, que vão conseguir finalmente expulsar os franceses lá do Rio de Janeiro, tá? É nessa expulsão dos franceses, não existia Rio de Janeiro, tá, gente? A gente fala hoje, tá? Mas vai conseguir expulsar os franceses da região que eles estavam assentados, e dessa expulsão dos franceses, sim, vai fundar uma nova cidade chamada São Sebastião do Rio de Janeiro, que aí você tem a origem da cidade do Rio de Janeiro, tá? Olha só, gente, os órgãos, câmeras municipais, tá? São os órgãos da administração portuguesa que funcionam na unidade local, tá? Ou seja, nas vilas, nos povoados, tá? O governador-geral estava lá em Salvador, na colônia, tá? Você tinha os governadores de cada capitania, e dentro das capitanias você tinha as câmaras municipais, né? Os municípios, né? E essas câmaras municipais precisavam ter também lá seus administradores, né? Esses administradores do nível municipal são os chamados homens bons, né? Quem que pode ser um administrador da Câmara Municipal, né? Tem que ser um homem bom, entre aspas. O que que é um homem bom? É um homem, tá, que deve ter posses, normalmente é o dono de um engenho de açúcar, de uma grande propriedade, de uma sesmaria, tá, e branco, tá? Então essas são as condições, as exigências para que seja um administrador local ali, tá? Olha só, gente, por curiosidade aqui, a divisão do governo geral entre 1573 e 1578, você vai ter a tentativa, né, inclusive de dividir as terras aqui do Brasil, inclusive ter duas capitais, duas sedes, tá? Não vai dar muito certo, tá? Mas você vai ter uma tentativa aqui, ó, de 1573 a 1578, a divisão do norte e o sul. O norte teria a capital em Salvador e o sul a capital no Rio de Janeiro. Tá? Aqui também, ó, uma segunda tentativa de dividir o Brasil em dois estados, né?
entre 1621 e 1675. Tá? Teríamos ali o estado do Brasil, com capital em Salvador, e o estado do Maranhão, com capital em São Luís. Olha só que interessante. Tá? A gente teria 2 estados, 2 capitais. Funcionou só por um breve período de tempo. Né? Não é breve não, de 1621 a 1675. Avançando aqui, gente, invasões francesas. Tá? Como eu tinha dito, o território aqui da América, ele, quando começou a ser colonizado lá por Portugal, muitos outros países começaram a crescer os olhos para cima dessas terras, tá? Especialmente a França, tá? Por que a França, gente? A gente tem que lembrar o seguinte, tá? A França, mas também a Inglaterra e também a Holanda, tá? Por que que a França queria as terras aqui do Brasil? Porque a Inglaterra também queria, né? A Holanda também queria, inclusive, né? A França vai chegar a fundar uma colônia, tá? E a Holanda depois vai ocupar o Nordeste, né? Por que que esses países queriam, né? Porque havia, né, riquezas, né? Havia o açúcar. Tudo bem, mas qual é o fundamento legal que os franceses, os holandeses e os ingleses se baseavam para justificar essas invasões, tá? A primeira delas, gente, é o não reconhecimento do Tratado de Tordesilhas. Vocês lembram o que era o Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas foi um tratado criado lá em 1496, tá? Em 1494. Foi um tratado lá que foi assinado entre Portugal e Espanha, tá? Com o aval, tá? Com a bênção do líder máximo da Igreja Católica Romana, que era o Papa. Tá? O Papa falou, ó, todas as terras descobertas ali na América são da Espanha, uma parte, a outra parte é de Portugal. Tá? Porque os portugueses e os espanhóis tinham saído para as navegações primeiro, estavam lá levando o evangelho para o mundo. Tá? Então é de Portugal e da Espanha. Quem é que não vai gostar nada disso? Claro, são os outros países mais ao norte da Europa, né? Especialmente a Holanda e a Inglaterra e a França também. Inclusive, gente, a Holanda, a Inglaterra e parte da França, né, metade da França, vão romper com o Papa, tá? E vão fazer são países que vão fazer as suas reformas protestantes, tá? Tá aí, são as reformas protestantes, a gente vai ver num capítulo à parte também, mas é o momento em que esses países do norte da Europa rompem com a Igreja Católica e vão se tornar protestantes. Uma vez que se tornam protestantes, esses países, portanto, deixam de obedecer e reconhecer o Tratado de Tordesilhas. Tá? E aí vão sair em direção às colônias da Espanha e de Portugal, tá? Para garantir aquelas terras sem reconhecimento do Tratado de Tordesilhas. Tá? Vamos falar disso num capítulo à parte, tá? Por hora é isso.